Oi, pessoal. Estamos começando mais um episódio aqui do Wealth Planning Connection, nosso podcast que tratamos de temas de planejamento patrimonial e sucessório. Eu sou o Gabriel Campoy, sócio da XP, advogado, membro do time de Wealth Planning. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, Luiz Kignel, sócio fundador do PLKC Advogados, um mega especialista no tema de família e sucessões. Obrigado, Kignel, pela presença. É um super prazer para a gente, para toda a XP estar aqui te recebendo na nossa casa para falar de um tema super interessante que tem tirado os sonos de muitas das nossas famílias aqui que a gente conversa, que é o tema da sucessão, né, dos aspectos gerais que envolvem a sucessão no Brasil e as suas consequências como um todo ali para o planejamento patrimonial. Obrigado pela presença. Estamos aqui também com a Mariana Sesimbra, advogada e membro do nosso time de Wealth Planning também. Kignel, já queria te passar a bola aqui para a gente poder começar um bate-papo. Vamos lá. Trazendo uma das principais dúvidas que a gente escuta aqui no dia a dia, né? A estrutura familiar dos nossos clientes, a estrutura familiar e a sua composição em função de diversos aspectos, né? Regimes de casamento ou, no caso, a existência ou não de uma união estável, a própria residência das pessoas, seja Brasil, em diferentes estados ou até membros familiares no exterior. Eu sempre digo que, antes de falar de patrimônio, a gente precisa entender a composição da família. E o conceito de família também, que tem mudado muito ao longo dos tempos. Então, já queria te ouvir aqui, de novo, agradecendo pela presença. Como é que a gente começa essa história de sucessão partindo do principal ponto aqui, que é a estrutura familiar? Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom estar de novo aqui na XP. Você sabe que essa questão da recomposição familiar é super relevante quem forma uma família. Eu me recordo que uma vez, acompanhando a gente tantos casos que a gente acompanha, então íamos acompanhar a assinatura de um acordo de acionistas. Eu estava lá na sala e o pai disse para o advogado da área societária, nosso colega, disse assim, na hora de assinar, só família, hein? Eu, minha esposa e filhos. Disse assim, eu acho que não é uma boa ideia. Né? Eu acho que precisa de mais gente nessa mesa. Né? E ele não estava entendendo, a gente explicou quem forma a família. Até porque aquela família tradicional, monogâmica, heterossexual, indissolúvel, eterna, ela ainda existe, lógico que ela ainda existe. Talvez seja até a maioria, mas não é a única realidade que a gente tem. E ela tem que vir abraçar todo mundo. Então você tem os vários tipos de família, que já são um desafio, porque por força do divórcio, após 77, dessa igualdade definitiva nas relações entre marido e mulher, né? O que aconteceu? As pessoas têm o direito à felicidade e buscam, por isso, infelizes na sua relação, novas famílias. Né? Então você tem a formação da família clássica, depois você tem a família dos meus e dos teus, quando a gente não forma filhos comuns, mas nós nos juntamos. A família dos meus, dos teus e dos nossos, porque nós formamos. Né? As famílias homoafetivas. As famílias só de mãe ou só de pai, que é a famosa produção independente, que antes era uma coisa feminina e hoje também casais homoafetivos masculinos também podem fazer uma barriga de aluguel, não é o termo correto, né? Mas também podem buscar alguém que vai poder fornecer para eles, né, uma descendência, mas eles querem criar aqui sem a questão materna ou sem a questão paterna, ou a mãe e o pai de um só. Você tem a família hoje sem pai e sem mãe, onde essa fase acima ela é renegada pelos filhos. Então, assim, o mundo da família é um mundo muito complicado, mas o que importa no fim do dia é que esses tipos de relação têm reflexos patrimoniais muito grandes. Até porque você tem os filhos biológicos, agora você tem os filhos socioafetivos. Então, eu tenho uma relação com uma pessoa, passo a tratar essa menina ou esse menino como se meu filho fosse, né? Por uma vida inteira, ele vai ser meu herdeiro. Porque socioafetivamente eu trato como tal. Então, mesmo esses novos casais têm uma relação muito complexa. E isso cria uma situação de despreparo das famílias, porque os inventários eles se prolongam, não é pela complexidade do patrimônio, é pela complexidade da estrutura da vida familiar.
Perfeito. Porque patrimônio é patrimônio. É imóveis, aplicações financeiras, é empresa. Não é tão simples como eu digo, mas você tem lá um mapa para você poder cumprir. Na família, não. Não faltam surpresas. Então, as novas famílias trouxeram um desafio e veio a lei complicar em 2003, quando ela fez a promoção do cônjuge como herdeiro necessário. Perfeito. É impressionante como, 21 anos depois, clientes que são casados no regime da separação total de bens, portanto não formam patrimônio comum no divórcio, ainda não sabem que esse regime de bens se aplica diversamente na sucessão, onde o cônjuge é herdeiro necessário. Ainda se espantam com informação, com código talvez até já em reforma. Exatamente. E ainda estão discutindo, que não lembro a primeira questão. Então, o cônjuge como herdeiro necessário mudou completamente. E o que mudou, e encerro aqui, é a questão da união estável, porque quando foi promovido o cônjuge a herdeiro necessário, qual era o planejamento? Antes da lei era casa em separação total. Em casa em separação total, o cônjuge não é herdeiro e depois você se entende via testamento. Com o novo Código Civil, o cônjuge se torna herdeiro, então, o que a gente dizia? Então junta. Porque o companheiro não era herdeiro. Então, essa era uma solução. Veio o Supremo Tribunal Federal, aí com razão, disse, olha, se a sociedade quer dizer que casamento e união estável são a mesma coisa, então os dois têm que herdar. Então, olha quantos personagens novos a gente tem para organizar uma sucessão. Não é tão simples saber quem é família, né? Depois dessa sua exposição inicial aqui, eu sempre digo isso, a Mari já divide as reuniões aqui comigo há algum tempo, e esse é o primeiro desafio, antes de falar de patrimônio, né? A gente precisa entender qual é a estrutura familiar, justamente para poder responder a segunda pergunta, que é quem são os herdeiros necessários. No Brasil, a gente tem lá o famoso artigo 1829 do Código Civil, que por enquanto ainda não mudou, né, mas está em debates, que lista, né, inclusive numa ordem de vocação hereditária, usando o termo mais jurídico aqui, quem são os nossos herdeiros necessários. Né? E necessários por quê? Acho que essa é uma pergunta que eu queria te fazer aqui. Né? Por que a gente tem esse conceito de um herdeiro necessário? Talvez porque eu não possa fazer o que eu literalmente quero com o patrimônio. Né? O direito brasileiro, ele tem como base o direito romano. Né? O direito romano ele é maternalista. Né? Ele é uma instituição feita para acolher a família e garantir os seus descendentes. Então, os descendentes nascem com direitos, não com obrigações. Né? Essa é a visão legalista da lei. Né? Óbvio que há obrigações, mas primeiro tem os direitos. E os herdeiros necessários são aqueles, como o nome diz, necessariamente herdeiros. E aí você tem que primeiro tirar a meação. Então, vamos só fazer uma caixinha de que no regime da comunhão parcial você tem a cesta da meação, então você tira 50% do patrimônio comum, porque senão entra na sucessão. E sobram duas caixinhas. Né? Os outros 50% são seus, que você divide entre parcela legítima, quem legitima é a lei, e parcela disponível você dispõe por testamento. No regime da separação total, que não há ameação, então essas caixinhas se tornam 100% do seu patrimônio. E nessas caixinhas, você tem a figura dos herdeiros necessários. Na nova regra do Código Civil, nova de 21 anos, né? Você tem os descendentes que herdam junto com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Na falta dos descendentes, os ascendentes que herdam junto com o cônjuge sobrevivente. E sem descendentes e sem ascendentes, o cônjuge sobrevivente na parcela necessária daquele que se casa no regime da separação total de bens. Então, a primeira explicação a quem nos procura é entender que do teu patrimônio metade está carimbado. Na sucessão, em vida tem outras regras, mas na sucessão está carimbado. E a outra metade é a parcela disponível que eu vou dispor em testamento. O brasileiro hoje está se aculturando a fazer testamentos. Era uma coisa que, como é a minha área, eu lembro que 30 anos atrás, você falava em testamento, dizia o cliente, não, isso é para coisa de gente de idade. E não é. Isso é para quem casa. Testamento faz quem casa. Porque eu suponho que a clientela tem patrimônio. Ou vai receber patrimônio. Eu não tenho hoje, mas posso receber por uma fatalidade. Eu não controlo quando elas acontecem. Então, a figura, vamos falar sobre o testamento, acho que é válido, ela busca regrar a parcela disponível. Como você não faz testamento, a parcela disponível é paga igual à legítima. Porque no direito de família, o não manifestar é uma manifestação. Quando você não faz um testamento, você está dizendo ao juiz do inventário, olha, aquela minha legítima pode entregar igual na disponível. Mas não é isso que você queria.
Você queria entregar diversamente. Porque você falou dos herdeiros necessários e cada um deles tem uma sombra, que são os agregados, que vêm para agregar. Se faz muita festa sobre essa questão, mas eles vêm para agregar. Todos nós somos agregados de alguma família. De alguma família, Então, nós vamos para agregar. E por que isso importa? Porque eles podem trazer problemas das famílias deles. Então você deixa um patrimônio para um filho ou para uma filha. Pelo regime da comunhão parcial de bens. Tua filha ou teu filho são casados assim. Eles recebem patrimônio, que é incomunicável, porque o patrimônio vindo por doação e por sucessão, portanto, a título gratuito é incomunicável, mas quanto mais longevo o casamento na comunhão parcial, mais tende a se comunicar o patrimônio, especialmente ativos financeiros. Imóvel está carimbado, é mais seguro, mas ativos financeiros você vai movimentando. É difícil carimbar dinheiro, né? Não dá para carimbar. Então, se o teu agregado, o teu genro ou tua nora, né, eles carregam da família deles um problema, pode ser que amanhã essa sucessão vai bater na porta do teu filho ou da tua filha. Então a sucessão envolve a nossa família, os herdeiros necessários e as boas sombras, caso elas também carreguem algum problema. Legal, excelente, excelente. Esse é um desafio enorme, assim. Muitas vezes a gente faz esse desenho aqui para as famílias nas conversas de planejamento patrimonial, né? E eu percebo que é um choque, né? A divisão, né? Quem fica com o quê e em quais percentuais? Eu pensava que era metade para os filhos, metade para o cônjuge. Nem sempre é isso, né? Depende muito do regime de casamento, se eu tenho patrimônio comum, se eu tenho patrimônio particular exclusivamente. Depende da quantidade de filhos, né? Depende de uma série de fatores aqui que às vezes quando a gente coloca no Excel, eu brinco aqui, a gente demonstra aquela pizza ali da divisão do patrimônio, desagrada a pessoa e a conclusão é, bom, não é isso que eu quero, né? Eu quero fazer diferente. Será que eu posso fazer diferente? Até onde eu posso ir para que a minha vontade de alguma maneira seja respeitada nessa história de sucessão, né? Eu acho que o testamento é um mecanismo interessante, porque o testamento, embora ele possa calibrar apenas a parcela disponível, ele pode mexer no recheio da parcela legítima. Tem um artigo no Código, que é o 2014, que ele faculta ao testador ou à testadora delimitar, respeitada a parcela legítima, o que vai dentro dela. Perfeito. Então, eu sempre digo que quando a gente explica a divisão, tal, os clientes falam assim, mas Kignel, o sonho do pai são os filhos juntos. Eu falo, não. O sonho dos pais são os filhos iguais. Juntos tem que ver se eles querem. E tem que ver se eles podem. Os filhos têm que ser iguais em oportunidade, iguais em capacitação, iguais em recursos. Mas juntos eu não sei. Porque às vezes eu tenho um cliente voltado, com filhos voltados para a empresa familiar, né? E outro filho que quer morar fora. Uma filha que quer ser profissional liberal da medicina, das artes. E aquilo para ela é uma coisa que não condiz com o que ela deseja, né? E acaba sendo um problema dentro da empresa. Mesmo na divisão de ativos financeiros, né? Então, você pode, pelo 2014, formatar as cestas da parcela legítima até para os cônjuges. Perfeito. Porque existe uma curiosidade. É diferente nós organizarmos, enquanto advogados, planejarmos uma sucessão para quem tem 30 anos e para quem tem 70 anos. Porque quem tem 30 anos, isso acontece, um evento de fatalidade, ou de 40 anos, a chance de novas núpcias é enorme. Ou de uma união estável, pelo menos. De ter filhos também é razoável. De alguém de 70, não. Então, o mesmo patrimônio, ele muda a orientação conforme você tem o autor da ação e os beneficiários da demanda. Porque isso também, o patrimônio é o mesmo. Mas eu colocar um cônjuge em uma empresa, mas eu vou ter imóvel, eu vou entregar para ele dinheiro, ou quem sabe administrar, né? Eu vou entregar imóvel, eu vou entregar para os meus filhos patrimônio, mas eu não confio na minha ex-esposa, ou ela não confia no ex-marido. Tem um monte de questões subjetivas que o testamento tem que dar uma costura. O testamento, eu sempre digo, não é que ele evita a briga, mas ele organiza a briga. Sim. E a briga organizada, ela é muito melhor, porque tem limites. Porque numa briga sem regra, você não costuma ter perdas. Então você não tem que ter razão, você tem que ter tempo. Então, em litígios, 40 anos fazendo litígios familiares. Em litígios, aquele que tem tempo, portanto, recursos pessoais e paciência, litiga, tanto faz se ele tem razão. É aquele que precisa acaba tendo que ceder.
É verdade. Então, se você tiver regras em testamento, aquele que desejaria prolongar, fala, poxa, aqui não dá. Já tem uma regra. Aqui eu perco se obrigar. Eu perco se obrigar? Dá para fazer. As pessoas não entendem que eu posso penalizar a briga. Então, eu, testador, testadora, eu posso criar uma estrutura sucessória que eu penalizo o litígio. Porque não raramente ele aparece após a minha sucessão. Para terminar essa pergunta, existe uma coisa que não vai para a geração seguinte, que é o poder moral. O poder moral, ele é do patriarca ou da matriarca. Ele não segue para a geração seguinte. Não há vácuos de poder. E alguém vai assumir esse espaço. Talvez a pessoa predestinada, talvez a pessoa não desejada. E ela não vai tomar essas medidas com os ascendentes vivos, porque ela sabe como tem que fazer. Então, a gente tem que se preparar para todos os cenários desejando o melhor. Se você puder explicar um pouquinho melhor para a gente o efeito da incomunicabilidade de bens recebidos por herança com as cláusulas de incomunicabilidade dos regimes de bens de casamento dos herdeiros, eu acho que seria legal. Uma pergunta que surge bastante aqui dos nossos clientes. A incomunicabilidade no Código Civil anterior, que era o chamado Código Clovis-Bevilacqua, né, que foi de 17 a 2002, ele permitia a incomunicabilidade sobre todo o patrimônio. Com o novo código, né? Digo novo, mas o termo até está errado, né? Porque já está em 20 anos aí, né? Já estou quase com outro novo. No forno, que é o Código Miguel Reale. Esse código, ele, para proteger os filhos, olha, o direito romano, né? Proteção familiar, né? Ele determinou que na parcela legítima, que é legitimamente sua, você não pode pôr proteção. Ela já é sua, você escolhe o que você quer fazer com ela. E tirou uma proteção. Então, hoje, a incomunicabilidade alcança apenas a parcela disponível. Perfeito. Você pode dispor a cláusula de incomunicabilidade avançando na legítima, se você provar a necessidade. O Código prevê a situação de proteger efetivamente os herdeiros, aqueles herdeiros pródigos. A prodigalidade no Código é uma doença. A gente fala que o sujeito é pródigo, mas no Código Civil, pródigo é quem gasta mais do que tem. Esse é o pródigo do Código Civil. Né? Você tem pessoas com necessidades especiais que têm que estar protegidas. Né? Então, aí você pode abraçar o patrimônio inteiro. Mas há uma corrente que tenta esticar a proteção da incomunicabilidade, inclusive para a parcela legítima, dizendo que é um patrimônio familiar, construído dentro da família, que não quer que ele se divida, né? Que ele se dissipe, e é uma tese. Tá? Mas a certeza que ela se aplica é para a cláusula de incomunicabilidade na parcela disponível. Perfeito. Eu até tive um caso recente com muito debate em função disso, uma família que gostaria de estender a incomunicabilidade para a parcela legítima e o tabelião, no caso, um testamento público, estava difícil ali de aceitar. A gente teve que criar uma justificativa bastante robusta e específica e detalhada sobre cada um dos filhos para poder justificar que havia uma preocupação muito grande sobre a administração daquele patrimônio caso acontecesse alguma coisa, enquanto jovens principalmente. Foi difícil. Não estou percebendo que é no caso a caso. Perfeito. E acho que isso demonstra, Kignel, a importância do testamento, né, como um todo, né, o que você falou. Acho que o testamento não é para uma sucessão não necessariamente diferente do que eu gostaria em termos de divisão de patrimônio, não é só isso, né, mas trazer outras cláusulas protetivas, como a incomunicabilidade, a impenhorabilidade, que também é uma cláusula que costuma surgir muito nessa conversa, ou até questões não patrimoniais, mas sim, por exemplo, a guarda de um filho menor, ou a administração, né, dos bens herdados por um herdeiro incapaz, por exemplo, coisas do tipo. Você tem essa visão de que o testamento ele é talvez o primeiro passo ali de um planejamento sucessório antes de falar em doação, antes de falar em estruturas patrimoniais, como holdings, fundos e coisas do tipo? A gente tem que entender, o testamento tem uma vantagem sobre a doação, porque ele não transmite, ele só organiza, diferentemente da doação. A gente fala que doação é que nem leilão. Você tem 5 segundos para levantar a mão, 5 anos para se arrepender que levantar a mão. Você doou, então você tem que pensar para doar. Verdade. Nós não somos contra a doação, óbvio que não. Mas você tem que pensar. Não é pelo rompante que você faz uma doação. Perfeito. O testamento tem uma curiosidade. O testamento é um documento que não existe no direito, no mundo do direito, com você vivo. O testamento só nasce quando a gente morre. E no momento que você
faleceu, o testamento nasceu. Então você pode mudar a hora que você quiser. Ele não antecipa direito, nada. Ele está lá guardado, né? E só será acessível à família, porque quem sabe do testamento é o testador, o advogado que redigiu e o tabelião. E ele tem esse sigilo. Quando se fala que o testamento é público, ele é público porque o tabelião dá fé pública que você assinou sem erro do liquação. Não que você vai lá e tira uma cópia, só se você entregar para os seus filhos. Nada contra entregar, é de cada família. Né? E o testamento, ele pode regrar um monte de situações, inclusive futuras, por exemplo, filhos. Lá no escritório, brinco que tem o combo do Kignel. Sentou lá, já o combo. Mas eu faço questão. Você tem que assinar o pacto antinupcial de separação total. Até que seja um regime híbrido. Você pode ter um pacto de separação total, apontando coisas que serão comuns. Por que não? Né? Você pode colocar Super isso. Interessante. Aí você tem que fazer o testamento para regrar as questões de sucessão. E tem que fazer a ata notarial de incapacidade civil. Porque se você ficar incapaz, pelo artigo 1775 do Código Civil, o companheiro cônjuge é o teu curador. Às vezes você não quer. Quero que o meu marido cuide de mim, mas não administra o dinheiro da família, que está em meu nome. Né? Eu não tenho nada, mas você pode falecer no mesmo evento. Eu sempre digo, quando a gente tinha de casais jovens, né? E eu quando vou fazer a reunião para explicar esses documentos, eu digo, olha, e eu falo sério, sucessão de pessoas novas é absoluta excepcionalidade. Absoluta e total excepcionalidade. Não estamos aqui para vender terrorismo. Né? Ela é excepcional, ela de cada 1000 casos, 1000 não acontecem. Essa é a verdade. Mas acontecem. Sim. E quando acontecem, cai no meu escritório. Então, para mim, é normal. Para o cidadão comum, obviamente, ainda bem que não é normal. É exceção. Mas para mim não é exceção. Eu enfrento mensalmente consultas, infelizmente, de fatalidades. A gente atende o Brasil todo. De pessoas que, por uma situação ou outra, cedo nos deixaram. Né? E fora a tragédia familiar, não tem nenhuma estrutura. E aí entram as confusões. Então, o testamento ele pode, por exemplo, regrar quem será o tutor dos filhos, né? Na falta dos dois cônjuges, não na falta de um. E se um ficar vivo, olha, eu tenho um excelente marido, mas eu não quero ele administrando em casa o meu dinheiro. Então, eu vou deixar o meu marido ou a minha esposa os tutores dos nossos filhos, porque é um direito deles, não posso nem mexer nisso. Perfeito. Mas eu vou denominar o chamado curador especial. Então, eu em testamento, sem ter filhos, se eu quiser, nomeio curador especial, o meu irmão, a minha mãe, os avós, quem for, os avós, que vão administrar meu patrimônio. Eu nem tenho filhos, já deixo escrito. Perfeito. Porque talvez você não vai lembrar, quando tiver filhos, de fazer isso. Né? E na ata notarial de incapacidade, é a mesma coisa. Né? Porque a incapacidade, eu aprendi, ela é pior do que a sucessão. Aprendi vendo os clientes, acompanhando, acolhendo, abraçando os clientes. Porque a sucessão é um evento terrível que acabou. A gente sofre, a gente lamenta, né, somos humanos, temos família, amamos. Foi. Aí vamos agora discutir o day after. Na incapacidade, eu tenho alguém lá do meu lado que talvez nem vai voltar à capacidade por não sei quanto tempo. Sem prazo, né? Sem prazo. Exato. E eu não regulei nada. Pega o testamento. Não, ele não nasceu. Está lá guardadinho. Então, nós temos que, em sucessão familiar, né? Eu tenho uma cliente minha já falecida, que ela tem uma frase que eu sempre repito. Ela fala o seguinte: os ricos só são felizes de verdade no sonho dos pobres. Que é uma frase muito verdadeira. As pessoas que às vezes não têm patrimônio, acham isso aí não tem problema nenhum, ele só viaja. Não, a gente sabe que não é isso. Sim. Como é difícil ganhar e mais difícil manter. Nós, como advogados de família, né, nós não somos advogados de família, nós somos advogados da família. Essa que é a diferença. Perfeito. Nossa atuação é advogar dentro não para a família. Vem aqui, fecha aqui uma pasta, te entrega. Não, a gente quer advogar dentro da família. Para ter esse olhar. Para entender que a gente tem que estar preparado para as fatalidades. E elas certamente não vão acontecer, mas se acontecer, estão reguladas. Não faltam histórias dentro do escritório, em 40 anos de profissão. Já vi muita coisa. Então a gente aprende a se prevenir. E o custo é baixo. Diferente de uma doação, de uma holding patrimonial, de uma holding para acolher as empresas, né? Tudo isso para acolher as operacionais embaixo, tudo isso é muito complicado.
o testamento ele costura um monte de coisa para dar sustentabilidade, né? Para que todas esse nosso patrimônio que vai se movimentando possa estar protegido com um certo grau de razoabilidade. Perfeito, ótimo ponto. A gente discute muito isso. Vários clientes chegam até aqui com aquele anseio de pular o processo de inventário. Eu já vou te passar para ouvir um pouquinho sobre esse tema, mas achando que a solução seria uma doação mesmo, né? Antecipar a sucessão em vida, transferir o patrimônio financeiro, imobiliário, empresas para filhos, e muitas vezes filhos jovens, né? E aí fica aquela situação em que você precisa explicar para o cliente que a doação ela é irreversível, como regra, né? Existem exceções, claro, existem exceções, mas são exceções em situações que ninguém quer ter que passar, né? Então eu digo sempre isso, falo, olha, será que os filhos estão prontos para administrar o patrimônio? Estão com os seus relacionamentos maduros, né? Em regimes de casamento em que você entendeu de fato o efeito jurídico daquilo? Muitas vezes não, né? Acho que na maioria das vezes ainda não, né? Então o testamento ele surge mesmo como uma excelente alternativa para que você consiga planejar minimamente a sua sucessão, não só para falar de divisão de patrimônio, mas também trazendo todos esses aspectos super positivos que você trouxe. Mas mudando um pouquinho agora para a parte mais prática da coisa, né? O processo de inventário, Kignel, a gente sente que essa palavra ela assusta muito os clientes, né? E acho que por conta de alguns traumas do passado, né? Processos longos, litigiosos, muitas brigas familiares, custos eventualmente relacionados aí à sucessão, principalmente o imposto, né? O ITCMD, que é o imposto de transmissão no Brasil, que por sinal estamos discutindo uma reforma tributária nesse momento, né? Visando até aumentar a carga tributária na sucessão, mas também é um desafio nosso aqui mostrar para as famílias que nem sempre isso é um bicho de 7 cabeças, né? O inventário ele pode ser um processo mais rápido, né? A gente consegue otimizar isso. Qual que é a sua visão sobre isso, Kignel? E aí, se você puder comentar um pouquinho, como é que é a formalidade disso, né? A abertura de um processo de inventário judicial ou extrajudicial e quais as diferenças? Bom, primeiro que o nosso cliente não pode estar vendo muito Instagram, né? Porque o Instagram é uma produção, né? Dizem que eu vejo coisas lá que, né, a gente cai para trás, né? Que você vai perder do teu patrimônio 40% em impostos. Vendem coisas lá que são coisas absurdas, né? Como se a holding e nós temos nós operamos com o holding imobiliário, o PLKC dá esse serviço, mas a gente não empurra esse serviço. São coisas completamente diferentes, né? O que acontece, infelizmente, lá no Instagram. Na verdade, o processo de inventário já foi mais complicado. O testamento arrastava, o inventário era demorado. E hoje, qual é a realidade hoje? Então vamos lá. O testamento, você ainda tem que necessariamente homologar o testamento no Poder Judiciário. Então a pessoa falece, ela tem 2 prazos mágicos. O primeiro é em até 180 dias recolher o ITCMD. Estou falando de São Paulo, tá? Porque ele é por estado. Então, como estamos para o Brasil todo, é por estado, né? Rio é ITD, já é 8%, né? Então você vai variando de estado para estado. Brasília não tem prazo. Funciona muito caso a caso. Caso a caso. E você tem 60 dias para abrir o inventário, tá? Que pode ser feito pela via extrajudicial. Então, o testamento ele não estica mais, porque você fez o testamento público ou particular, né? Recomendamos sempre fazer o público, né, em cartório, para dar veracidade, legalidade, agilidade, né? O juiz ele homologa o testamento realmente em um prazo muito curto, 2 a 3 meses, né? A média, se é uma vara que anda bem, né? E feito isso, você vai para o inventário. O testamento, a homologação é se as condições que o testador ou testadora colocaram no testamento estão dentro da regra legal. É só isso a homologação do testamento. Não discute o mérito, a caixinha. Perfeito. Aprovado, eu vou para inventário. Ele pode ser judicial ou extrajudicial. Quando as partes são maiores, capazes e não há litígio, nós fazemos o inventário extrajudicial. Não precisa mais ir ao fórum, né? Quando há litígio entre as partes, discussão de patrimônio, eu tenho que ir ao judicial porque eu tenho que ter um juiz para resolver. Claro. Então, as partes que acabam levando para o judiciário porque não se entendem, porque os advogados não souberam negociar, não conseguiram negociar uma composição entre os seus clientes. A nossa função também é de negociar, né? De ser razoabilidade, algodão entre cristais, tem que conversar. Costuma dar, se não dá, vamos ao judiciário.
muitas vezes a família está despreparada para a sucessão. Então, não tem a documentação em ordem, né? A empresa não tem balanço, eu tenho uma empresa que eu não fechei, né? Eu tenho vários negócios, eu fiz uma SPE para o empreendimento, terminou, não fechei a empresa, não fiz balanço, o testador tem um apontamento na Receita Federal. Então, essas coisas que vão travando o processo. Atrasam, né? Então, um processo, ele não se retarda pelo tamanho do patrimônio. Nós temos no escritório processos de patrimônios vultosos, feitos em 6 meses, vultosos mesmo, feitos em 6 meses, e patrimônios muito menores que estão lá parados. Porque falta um documento. Eu não posso ir partilhando aos pedaços. O inventário é uma coisa só. Quando a pessoa falece, surge a figura do espólio. O espólio é uma universalidade de bens, que é a soma dos meus direitos e das minhas obrigações, dos ativos e dos passivos. Isso que é o espólio, com CPF da pessoa falecida. É nomeado um inventariante, pode estar indicado em testamento ou cônjuge ou um dos filhos, né? E a partir daí você começa a trabalhar a documentação. Então, se você tiver uma documentação organizada, né, mesmo com várias aplicações, você organizado com o teu advogado, você consegue fazer isso em pouco tempo. Cada vez que falta o documento, trava o inventário. Cada vez que... Mas tem as situações excepcionais. Então, em certas situações, tem a chamada sobrepartilha, que eu consigo do juiz uma autorização. Olha, tenho aqui um terreno de marinha, que falta documentação, que estou brigando com o governo federal para verificar. Vai demorar para conseguir então, resolver. o juiz autoriza, deixa eu deixar na outra cesta, vamos partilhar agora. Né? E cada vez mais nós estamos indo por essa judicial. Agora o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, baixou uma norma muito interessante, recente, né? Permitindo até, né, a possibilidade de um eventual inventário extrajudicial com filhos menores, se a parte deles for igualitária sobre tudo. Porque o que você não pode com filhos menores, né, é ficar dividindo desigualmente, porque para você dividir desigualmente, compensar um imóvel com outro, as partes têm que ser maiores e capazes. Então, para proteger o menor, se você deixar para ele 3 filhos, 1/3 de tudo, então não há discussão. Então, o próprio judiciário não tem interesse de segurar para si essa competência. Perfeito. Ele tem que segurar a competência dos testamentos, dos inventários litigiosos e das grandes causas. Claro. Então, a gente está caminhando para um processo de inventário cada vez mais célere com as suas complicações. O problema é que o patrimônio fica travado. Então, a gente também recomenda, mas é a área de vocês, né, que os clientes tenham um pouco de previdência. Claro. Porque a previdência permite gerar aos herdeiros, ao cônjuge, uma liquidez quase que imediata, Fora do inventário. Para terem justamente os recursos necessários. Ah, mas vai tributar? Bom, talvez tribute, mas discussão, né? não é discussão de família. Entendeu? Então a gente tem recomendado que os clientes aloquem parte disso para ter esse recurso disponível para a família. A gente tem falado muito sobre isso e sobre o seguro de vida também, né? Também, o perfeitíssimo. VGBL e o seguro de vida, que tem justamente essa finalidade de liberar uma liquidez muito rápida para que a liquidez não seja um problema para a conclusão do processo de inventário, né? É uma forma de planejamento que cai muito bem ao lado de um testamento, por exemplo, para que você consiga andar rápido, né, Mari? A gente tem falado muito sobre isso. Sim. Um ponto final aqui, que eu queria perguntar para você é sobre como funciona a sucessão em caso de uma união estável não reconhecida. O companheiro precisa entrar com algum tipo de ação judicial? Como que é feita essa prova de que ele é meeiro, né, se for o caso, desse falecido? Primeiro você colocou uma coisa relevante no final, se ele é meeiro, porque ele será meeiro. Porque o fato que você tem uma união estável não reconhecida, quer dizer que ela não tem um documento, um contrato de conviventes. Perfeito. E porque não tem, vem lá o artigo 1725 que fala que, inexistindo documento escrito, o regime da comunhão parcial de bens. Hoje no escritório, o meu movimento de litígio, 2/3 era união estável e namoro. Verdade, o namoro é um bom ponto. Mais também. do que o casamento civil, porque lá está carimbado. Então, quando você tem uma relação que você supõe que é uma união estável, né, e você está excluído da sucessão, ou pelos sucessores, ou por testamento do teu companheiro ou da tua companheira, que te excluem porque não te nominam, você tem que entrar com uma ação chamada reconhecimento e dissolução da união estável. Na mesma ação, o juiz tem que reconhecer e dissolver pela sucessão. E você se torna herdeiro. Então, é uma pauta...
os companheiros tratam tantos temas e acabam não tratando de uma questão fundamental, que é o seu regime de bens. E por que não tratam? A lei trata. Então, quando a lei tem que intervir, nunca é tão bom quando as partes venham a intervir preventivamente. Por isso que os namorados hoje têm um contrato de namoro. Obviamente que não é para qualquer casal de namorados, é para namorados com idade adulta, não é para jovens. Né? Mas quando casais têm uma relação adulta, que vão para o chamado namoro qualificado, que eles podem ser induzidos a achar que é amor instável, mas não desejam que seja, né? Então, respeitada a regra, eles podem firmar um documento para declararem, de uma maneira ou outra, que eles têm essa relação só como namorados. Né? Não é para fraudar a lei, porque se você for companheiro, se houver dependência financeira, se você residir junto, se bem que companheiros não precisam residir juntos, podem residir juntos, e se socialmente te verificarem como tal, porque a tua pergunta é, como é que eu acho que alguém é companheiro ou não é? A lei chama de estado de posse de casados. São duas pessoas que convivem como se casadas fossem, sem serem casadas. Então, o estado que elas têm é de posse de casados. Esse é o termo legal para a gente traduzir. Então, quando você tem esse estado e você não assina nada para se esconder, né, você está abrindo chance de, na tua sucessão, o companheiro ou companheira aí, né? pedir meiação do período em que ficou convivendo com você. Para o patrimônio comum aí que foi construído ao longo da relação, né? Mesmo se você for casado, porque os separados de fato, falando aqui de amante, é outro capítulo. Os separados de fato, que são casados de direito, mas faticamente se separaram, por que não divorciam? Porque o patrimônio é indivisível, porque os filhos não querem, porque socialmente não interessa, não faltam razões. Uma série de motivos. Né? Então eles continuam casados, de direito, mas separados de fato. O que diz ela ou ele? Bom, já estou casado, então posso morar com meu namorado, porque eu estou casado. Não, você está separado de fato. E os separados de fato podem fazer pacto de conviventes em escritura pública qualificados como casados. Casados, separados de fato. Então, veja como a família ela tem que estar alerta. A sucessão não é uma coisa simples. A gente acha que complicado é o patrimônio. Complicado é a família. É a família, no bom exato. sentido. Claro, no bom claro. sentido. E a gente tem que estar aqui para ajudá-los a desvendar esses nós. Muito bom. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, caminhando para um outro tema, que é a partilha de bens. Né? Uma vez que eu entendi a estrutura familiar, enfrentamos o processo de inventário, com ou sem testamento, judicial ou em cartório, existe uma negociação, muitas vezes, de dividir o patrimônio, quando o testamento não fez esse papel, né? E aí, quando se tem a determinação de partilha para dividir o patrimônio deixado pelo espólio. Surgem muitas dúvidas nesse processo. Né? É uma negociação livre entre os herdeiros ou existe uma certa prerrogativa? O imóvel, que era a residência do casal, fica com o cônjuge sobrevivente, o dinheiro, né, os investimentos necessariamente vão ser divididos prioritariamente para alguém ou não, alguma classe de herdeiros, ou você percebe mais uma liberdade mesmo de negociação e se é que existe alguma preferência nessa divisão, né? Você comentou, eu achei muito interessante a sua percepção de que não necessariamente a família precisa ser sócia, né, dos bens comuns. A gente pode ter uma divisão igual, porém em bens diferentes. Tem acontecido muito isso na sua experiência, Kignel, essa partilha de bens eventualmente até desigual, né, com desproporções? Sim, acontece, se fazem as compensações. Se o testamento nada definiu, a única questão que existe é em favor do companheiro ou cônjuge sobrevivente, que é o direito real de moradia. Então, normalmente, se o cônjuge e o companheiro vão ficar nesse imóvel residencial, é melhor entregar para eles, porque você entrega para os filhos ou para os enteados, porque é segundo as núpcias, ou quem for, mas você vai entregar para os filhos do falecido, mas ela ou ele continuam morando lá, porque eu tinha o direito real de moradia. Então, a este imóvel residencial, eu acho que é preferível entregar, não sei que seja imóvel, historicamente, da família, você vai respeitar o direito real de moradia. Não sendo assim, a negociação é livre, ela é salutar, né? E ela acontece, muitas vezes, entre as partes diretamente. O advogado não tem que intervir em tudo. O advogado ele passa a intervir quando as partes percebem que não vão conseguir avançar e precisa um pouco mais para a visão do direito material e não das questões subjetivas de cada um. Mas a divisão é livre. Acontece muito divisões desiguais, né? Mas elas são desiguais na cesta. Na proporcionalidade podem ser muito parecidas. Legal. Fora Excelente. a hipótese de um ou outro herdeiro reclamar a questão da colação. Que isso é fundamental entender que quando você dá um presente para o teu filho ou para tua filha em vida,
né? Não é presente, é antecipação de herança. Tem lá o artigo 2003 do Código Civil que fala, né? O herdeiro tem que colar no inventário os bens recebidos em vida. Então, eu dei um apartamento para uma pessoa, eu dei para o meu filho ou para minha filha participação societária por merecimento do negócio. Só estou antecipando a herança. Então, você tem que ter o testamento para dizer pelo 2006 que as liberalidades feitas saem da parcela disponível. Porque senão vai ter que compensar. Aí temos a briga. Porque um acha que é presente, quem não recebeu, tá lá quieto. E acontece. Estou esperando. E a hora vai chegar. Então, se eu tiver um testamento, porque também a gente tem que entender que os filhos têm uma expectativa de herança. Não tem um direito à herança. Enquanto eu estou vivo, eles têm mera expectativa. Quando eu falecer, eles têm direito. Expectativa é uma coisa e direito é outra. Então tem que calibrar isso. Muito bom. Muito bom. Sobre última pergunta aqui, a gente está chegando no final do nosso tempo, infelizmente, mas queria te ouvir um pouquinho sobre a competência da lei brasileira ou da justiça brasileira em relação à partilha de bens no exterior. Eu sei que esse é um tema que daria uma outra gravação aqui, mas eu te pergunto muito no sentido de algumas famílias que nos procuram pensando em fazer uma divisão desigual, com aquela sensação de que eu poderia usar uma outra jurisdição para eventualmente até ferir a legítima de um herdeiro necessário, né? Se a lei brasileira não me permite, será que eu posso ir no exterior, montar uma estrutura onde a legítima não é algo que se prevaleça na legislação local e assumindo que a justiça brasileira não teria competência para poder determinar essa divisão? Isso é algo que tem aparecido bastante por aqui e a gente tem pessoalmente aqui falando uma opinião muito conservadora nesse sentido de ainda assim ser algo delicado, né? Proteger o direito à parte legítima de alguém, mesmo em relação às estruturas no exterior. Como é que você enxerga isso, Quigno? Olha, o escritório, o PLKC, ele é muito conservador. Nós somos um escritório que, primeiro digo sempre que cliente não é laboratório de teste. Vamos ver se funciona quando você falecer. Não é nossa linha. E depois, se você for imaginar, você tem a disponível inteira. Para trabalhar, né? Para trabalhar. Se esse sucessor indesejável, porque às vezes pode ser uma relação extraconjugal, não faltam histórias, ou uma relação oficial de um filho ou de uma filha ingrata. Tem várias maneiras de você penalizar essa pessoa e não iria para ilegalidade. Você pode fazer coisas em vida, antecipar coisas que vão dar renda futura. Eu gosto de trabalhar com essas questões. Como nós estamos também demandados nisso, vamos lá. A competência ela é territorial. Então eu vou fazer a partilha dentro dos bens naquela jurisdição. Como as famílias hoje estão internacionalizadas, eu também tenho que internacionalizar a minha sucessão. Então recomendamos que você tenha testamento onde você tiver patrimônio. Perfeito. Só se você tiver uma estrutura com joint tenancy, mas outras situações, né? Você tem estruturas que você pode montar, uma estrutura de trust. Perfeito. Né? Você vai montar num trust, em uma jurisdição, cujo prazo para você derrubar o trust, ele se vence em um prazo muito curto, em 2 anos, em 4 anos, então até eu falecer. Tem. Mas eu acho que você tem tanta coisa para fazer bem feita, que não é fazendo uma retada, o cliente não precisa disso. A gente não tem que levar o cliente para ele pensar, vamos ver se cola. A nossa função, como advogados da família, e não de família, é dizer para o cliente tudo o que ele puder, dentro do melhor cenário possível, e você pode planejar. Né? Agora, se você tem patrimônio no exterior e você não regulou, aí tem que esperar a sucessão aqui. Né? Porque o juiz, em outra jurisdição, não sabe quem é herdeiro. Então você trava aqui, espera cumprir aqui, para levar para fora. Né? Então tem várias maneiras. E esses problemas de família, que nos levam a uma divisão muito desigual entre os sucessores, são conhecidos por uma vida. Raramente são descobertos no leito de morte. Então você teve tempo para tomar um monte de decisões e não se expor. Você pode fazer o que você quer, mas tem jeito de fazer. Vamos fazer da maneira correta. By the law. Né? Acho que vocês pensam como a gente. Sim. Excelente, Quigno. Muito obrigado. bom. Infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. Eu sei que daria para a gente passar horas aqui batendo papo, que é um tema que é muito interessante. Mas em nome da XP Private Bank, eu queria te agradecer. Foi um prazer te receber e já te deixo um convite aqui para a gente refazer um próximo episódio e atualizar tudo o que está acontecendo aí nas mudanças legislativas e na jurisprudência também nesse tema de família, especialmente sucessão, que é um tema muito, muito, muito importante.
obrigado pela presença, foi ótimo te receber aqui. Obrigado, Mariana, obrigado. Obrigada. Foi super bom, sempre à disposição, quando vocês quiserem, é só convocar. Obrigada. Legal, valeu.